eu busquei trazer isso aqui só para vocês entenderem, no sentido de que se vier algo referente ao que foi em 2021, o que a gente pode esperar desse edital? O que a gente pode esperar que possa vir, né? E aí eu tentei preparar algo nesse sentido para a gente. Deixa eu compartilhar esse outro, que a hora que eu for escrever, eu abro naquele ali. Desconfigurou mesmo, ficou muito bom. Beleza. Vou abrir, grandão. Aqui, no sentido de comparado a 2021, né? A gente sabia que tinha ali a língua portuguesa, o raciocínio lógico matemático, noções básicas de informática, legislação básica, disciplinas específicas de acordo com o cargo, que são os termos específicos, a pontuação de cada uma delas, a quantidade de questões, e aí se a gente for por algo, buscar algo meio lógico aqui, legislação básica e disciplina específica do cargo, esse aqui a gente consegue contemplá-las, tá? No sentido das nossas aulas. Por quê? E até das aulas que você vai ver aqui. Por que você consegue contemplar ela? Porque é algo que, em meio às discursivas, na maioria das vezes vem. E aí, já falando um pouco dela para vocês, da discursiva, sempre vai vir algo referente a essa disciplina específica para que você discorra sobre. Ou, às vezes, vai falar sobre a LDB, ou vai vir algo referente à BNCC, e aí você vai ver que existem momentos que você não poderia citar se fosse um outro concurso. Mas esse concurso específico, esse seletivo específico, você pode citar. E eu já vou te mostrar ali como que você cita isso, tá? Beleza, aqui a gente viu mais ou menos como que vem esse edital. Então, a gente aprende um pouco, se você estudar um pouco de língua portuguesa básica, a legislação básica e a específica, a gente já tem uma pontuação muito legal ali na frente. Claro, lembrando que você não pode zerar, mas entenda, a conta é simples. Mesmo que eu não saiba muito de raciocínio lógico e matemático, mesmo que eu não saiba noções básicas de informática, mas se eu tenho uma pontuação alta nesses 3 quesitos e consigo contemplar a minha discursiva, eu já saio na frente. Então, é pensar um pouquinho para que, na hora que você for desenvolver as suas questões, você consiga, então, nortear isso para que você não atinja uma pontuação baixa. Olhando também para o edital de 2021, né, esses conhecimentos específicos. E aí, isso você também pode levar para dentro da sua discursiva, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aqui o Plano Nacional Educacional, que é o PNE, aqui tem também as Políticas Nacionais de Educação Especial, inclusive, eu falo que isso aqui é algo que cai demais, e a gente sabe que existem ali algumas leis que regem isso, que a gente precisa saber. E eu sei também que eu estou falando com professores que são donas de casa, que têm que fazer uma série de coisas e que, às vezes, passa batido. Eu não consegui estudar aquela lei que eu achei que era interessante. E, diante das nossas aulas, você vai ver que a gente consegue montar esqueminhas para que isso memorize. Você consiga memorizar isso muito mais fácil. E não pensando só no seletivo, pensando num futuro concurso público para você também. Continuando aqui, a gente tem, voltando aqui, a gente tem aqui as leis complementares que regem, né, o servidor. Aqui a gente tem também resoluções, tudo aquilo que foi modificado, esse conhecimento específico, que é essa legislação básica. Algumas pessoas falam assim, você precisa engolir isso, você precisa comer isso, porque senão você não consegue. Não é bem assim. Se você conseguir traçar um mecanismo de que você entenda, vamos pensar não no micro, mas vamos pensar no macro, que eu entenda parte de tudo, eu não preciso entender tudo especificadamente, mas que eu entenda parte disso, você já consegue responder as suas questões e você já consegue citar isso dentro de uma discursiva. Vemos aqui para a língua portuguesa. Isso aqui também pensando nos editais passados, do seletivo passado, pensando em concurso público, o que sempre cai e como que vem a questão, tá?
Então, aqui, conhecimento básico, que é a língua portuguesa, que é o que a prof tenta trazer para você dentro das minhas aulas. Que é essa compreensão dos textos, que é essa interpretação, porque eu sei que, às vezes, algo parece ser tão óbvio, e aí eu já vou te dar uma dica dessa banca. A banca Selecom, infelizmente, ela não sabe formular questões. As questões delas são de níveis médios e fracos. E eu falo que são níveis médios e fracos no sentido de que, às vezes, confunde você, porque você fala, não é possível. Não é possível que eles colocaram essa questão aqui. Não é possível que eles conseguiram fazer isso. Então, é nesse sentido. E porque eu falo que ela é uma banca média para fraca em questão das questões, principalmente de língua portuguesa. Eu tive a aluna, nem sei se ela está aqui, a Vitória, do passado, ela errou, acho que uma questão só, ela falou, Diane, parece que tudo aquilo que você ficava falando era exatamente as questões que eles colocaram lá, porque são questões muito fáceis e eles repetem muito de um concurso para o outro, o que às vezes se torna algo falho. Então, aqui tem as nossas tipologias, e daí, já pensando em tipologia, a gente pensa na dissertação, que é o que vem na redação. As figuras de linguagem, não são todas as figuras de linguagem que caem, são algumas específicas. Questão de ortografia, acentuação gráfica, né? O que caiu, o que continuou. Empregos de sinais, da crase também, eles têm algumas regrinhas básicas que eles adicionam ali. Essa formação de classe, emprego. Aqui, a questão da oração e do período, que você aprende isso na redação também, a desenvolver por períodos. As concordâncias nominais e verbais, porque parece que é algo tão confuso, mas quando você traça prof, eu não fico te explicando ponto por ponto, eu não fico falando para você, olha, concordância nominal é isso, verbal não, eu aplico isso na questão para você ver como que isso aparece, tá? Relações de sinonímia e antonímia, ou seja, antônimos, sinônimos. Esses sinônimos você também aprende na redação, porque é algo que você precisa utilizar para escrever, e essas informações referenciais. E aqui uma questão, né? Como que seria uma questão de banca Selecom? Como que ela apresentaria isso? Coloquei ali para você, ó. O gênero textual de um relato é construído a partir de várias estratégias textuais. Tem um texto anteriormente, mas só para você ter noção que sem o texto você já consegue, nós estamos falando de um relato. Alguém relata algo, e aí está ali. Breve narração de um fato específico, vivido pela autora, informação sobre a violência existente na escola, convicção do leitor de praticar atos violentos ou argumentação. Vamos só pelo início dos termos, sem a gente saber sobre o que se trata. Relato. Breve narração, informação, convicção ou argumentação. Se a gente fosse pela lógica, o que seria um relato? O relato, ele narra, ele informa, ele descreve ali, ele é convicto ou ele argumenta? Alguém, por favor. Pode chutar, não dá nada. O que vocês acham? Sem a gente ler o texto, só pelo início das palavras. Descreve. Hã? Descreve? Descreve, vamos lá. Quem mais? O que vocês acham? Breve narração. Breve narração. Por que breve narração? Porque ele narra, o relato ele narra. E se eu sei que ele narra, eu nem preciso ir para as outras questões. Eu já sei que ali eu já tenho a minha resposta. E é desse jeito que a banca Selecom ela apresenta a maioria das questões interpretativas. Porque aqui seria uma questão referente a tipologias textuais, que é a narração, descrição, argumentação ou dissertação. Então, eu nem preciso ler, porque eu sei que o relato, ele não informa alguma coisa. O relato, ele não tem convicção do leitor. O relato, ele não argumenta. E é isso que, às vezes, a gente acaba se confundindo e falar, meu Deus, mas será que é tão óbvio assim? Pode falar, Ismael. Também concordo que, né, é uma breve narração, né? O relato. Então, assim, e assim são a maioria das questões que eles apresentam ali ao longo no decorrer da prova de vocês. E, às vezes, passa tão despercebido essas informações que você fica olhando para as outras questões e você nem consegue. Então, vamos sempre, todas as vezes que vier questões,
sempre vai para eliminação. Sempre procura, né? Ele sempre vai te dar uma palavrinha-chave para que você consiga elencar a palavra, o termo correto, ok? Vamos para o próximo. Olá, quem está chegando agora. Falamos um pouquinho sobre a língua portuguesa, como que ela aparece. Na maioria das vezes ela vem aqui com 4 assertivas para você selecionar, tá? E aqui, como que viria, por exemplo, uma discursiva? Como que aparece uma discursiva dentro da minha prova? Né? Alguns falam discursiva, outros falam de redação, e essa discursiva ela pode aparecer de vários fatos, de várias formas. Ela pode ser no sentido de ter textos motivadores, como tem aqui, e aí ele vem com a proposta para você. Ela pode ser somente uma questão norteadora. Então, aqui, ó, na tela está assim, ó. Texto 1, uma das formas de se classificar uma política educacional consiste em enquadrá-la em política de Estado ou de governo, com o fim de considerar a maneira como ela será conduzida e implantada na esfera pública. Texto 2. A concepção de educação integral, com o qual partilhamos, que embasa a proposta de extensão no tempo escolar diário, reconhece a pessoa como um todo, e não como um ser fragmentado. Por exemplo, entre corpo e intelecto. Aí vem, a partir da leitura dos textos do seu conhecimento, escreva um texto dissertativo argumentativo. Às vezes ele vai colocar para você dissertativo argumentativo, às vezes ele vai colocar só dissertativo, tá? Que responda a seguinte questão: qual a relevância de uma política pública educacional no Brasil como a escola de tempo integral para a aprendizagem dos alunos? Aí eu falo que agora a galera da escola de tempo integral vai conseguir falar mais, de repente? Porque, né, tá atuando ali na prática. Porém, se eu conheço um pouquinho lá sobre os conhecimentos específicos, eu já sei introduzir aqui alguns artigos ou algumas formas para que eu descreva isso. E aí, antes da gente fazer essa atividadezinha, porque eu quero muito que você pratique isso para ver se você consegue entender. Eu só vou descer mais um slide, a gente já volta nessa questão, só para eu mostrar para você que toda discursiva, ela parte desse pressuposto aqui. Nós temos a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Eu sei que em algumas provas, em algumas provinhas aí que são corrigidas, eu sei que você vê alunos fazendo 3 parágrafos. Pode fazer? Até pode. Mas você tem que argumentar muito bem o seu desenvolvimento, o seu único desenvolvimento, ele tem que ser muito bem argumentado, para que aquilo faça valer para o corretor. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando sai o edital, tá lá assim, ó, se ele quer que você faça até 20 linhas, ou se você pode fazer até 30 linhas. Entenda que é um cálculo matemático. Se ele te der que você pode fazer até 30 linhas, você vai fazer 4 parágrafos. Se ele te der que você pode fazer até 20 linhas, aí você pode fazer 3 parágrafos. E eu ensino as 2 formas para você. O ideal seria que você fizesse os 4, porque o corretor, ele olha para a tua redação analisando essa estrutura. Ela fez 4 parágrafos. Ela colocou lá na introdução o tema, a tese e o argumento. O que é tema? Tema é o que ele apresentou para a gente aqui logo acima. Aqui, ó. Tema é isso aqui, que está aqui embaixo. Ó. Qual a relevância de uma política pública, então ele está falando da relevância da política pública educacional no Brasil, como a escola de tempo integral para a aprendizagem dos alunos. Isso é um tema. Você vai escrever tudo ele? Não. A gente vai simplificar para escrever, a gente não escreve ele todo. Tese. Tese seria o problema, a problemática que existe em torno disso. Então, quando ele pergunta para você qual a relevância de uma política pública educacional, você precisa pensar qual que é o problema que existe para que isso não aconteça na prática, né? Porque aqui a questão norteadora dele é que relevância que tem essa política pública? Por que ela precisa existir? Por que ela tem que se fazer necessário numa escola de tempo integral? É esse porquê. Essa sua resposta do porquê a gente chama de tese, que é a problemática. Por quê? Porque isso traria o quê para os alunos? Porque isso traria o quê para o meio? Isso é a tese. E os argumentos seriam, aqui no caso,
Como que isso poderia acontecer dentro dessas escolas? Ou o que falta para que isso aconteça dentro das escolas? Vamos pensar aqui. Isso não acontece devido a uma negligência governamental, isso não acontece devido a uma inércia populacional, isso não acontece devido a uma base educacional fraca, entendeu? Então, isso são argumentos, e aí a gente vai aprendendo a descrevê-los ao longo do texto. Próximo, desenvolvimento, no caso 1. Você apresenta o argumento 1, que era o que você colocou aqui. A gente já vai fazer um para você ver, vocês vão ver uma redação 9,5 aqui na tela já já. Você coloca o argumento 1 e o repertório. Esse repertório é a sua fundamentação. É como isso é fundamentado, é como isso é descrito, é como isso é organizado, tá? O desenvolvimento 3, aqui no caso 3, o desenvolvimento 2, a mesma coisa que você fez no desenvolvimento 1, porém agora você vai modificar os seus argumentos e você vai modificar o seu repertório. Eu sei que assim parece meio confuso, mas já já você consegue ver isso na prática olhando uma redação, tá? Prof, fiquei na dúvida na tese, seriam os possíveis problemas que envolvem o seu tema? Isso. E no D1, D2, os argumentos sobre ele? Isso. Aqui, quando a gente fala, existem alguns cursinhos que falam assim, ó, tese 1, tese 2 e tese 3. A prof sempre vai falar com os alunos dela assim, tese, que é o problema grandão, argumento 1 e argumento 2. Por quê? Porque eu falando em argumento, você consegue pensar que os argumentos eles podem ser menores do que o problema grandão. Mas é isso, né? Os possíveis problemas que envolvem aquele tema. E aí, esses possíveis problemas, a gente sempre vai desenvolver da seguinte forma: o problema grandão e os dois problemas pequenininhos. Esses dois problemas pequenininhos, a gente chama eles aqui, ó, de A1, deixa eu colocar ali também, A1 e A2. Beleza? Mas é o problema, muito bem. E esse A1 e esse A2, ó, o A1, que é esse argumento 1, a gente defende ele aqui no desenvolvimento 1, e esse A2, a gente desenvolve ele aqui no argumento 2, tá? Os repertórios é a fundamentação. O que é a fundamentação? É o que eu vou trazer de fora para dentro do meu texto. Como que? Agora entra a LDB que eu estudei, agora entra o ECA que eu estudei, agora entra a BNCC que eu estudei. Agora, toda aquela parte específica que você estudou, é aqui que você pode encaixá-la. Não só encaixar a parte específica, mas você pode encaixar um ponto, você pode encaixar uma citação. Tudo aquilo que você conseguir trazer para que o corretor olhe e fale, nossa, realmente ela sabe falar sobre isso. O pessoal que está aí na escola plena, né, na escola de tempo integral, acredito que deva ter algo relacionado à escola de tempo integral, um inciso, um artigo, alguma coisa que envolva a escola de tempo integral, algo que vocês receberam recentemente, que você pode adicionar aqui. A gente sabe que existe aí a cartilha das 30 políticas, né? As 30 políticas do Estado. É aqui que você pode apresentar. A gente sabe que existe a Agenda 2030. A Agenda 2030, que fala um pouco sobre essa questão sustentável. Você pode encaixar. Tudo que você trouxer de fora para dentro da sua discursiva, o corretor vai olhar para você com outros olhos e vai falar, nossa, realmente, ela entende. E aí, vale ressaltar que não adianta você fazer a sua prova e lá no meio da sua prova tem um artigo, tem algo lá, você vai lá, retira ele de lá e traz para dentro da sua redação. Não, porque se o corretor observar que você se apropriou de dados, fragmentos, de dentro da sua prova para a sua discursiva, ele vai te descontar ponto, porque você não teve autoria, tá? Então, é algo que é interessante a gente ficar ligadinho também. Vou mostrar para vocês agora, antes da gente praticar, uma redação. Deixa eu ver se ela tá a tela, se tá legal. Agora eu vou trocar. Eu vou para o iPad, porque daí eu consigo abrir parágrafo por parágrafo. Uma redação para vocês conhecerem como que seria uma redação aí, nota 9,5. O que essa pessoa, o que ela fez? Deixa eu abrir aqui, peraí. Alguma dúvida até aqui?
Não, tudo bem. Beleza. Vamos lá. Aqui eu consigo arriscar ela. Tá. Aqui é de uma aluna da Prof. Ela fez agora o concurso da Selecom para a Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde, tá? E ela tirou 9,5, Larissa. Ela não... Falei para ela vir aqui hoje, mas ela não conseguiu. Porque ela está fazendo os exames e tal, porque agora ela está na tramitação do concurso. E aí, a redação deles lá falava sobre o combate ao vandalismo e a preservação do patrimônio. Depois dessa quarta estação... Não, Fernanda, não está de folga. Vamos lá. Combate ao vandalismo e a preservação do patrimônio público. Esse era o tema, tá? Quem perguntou aquela hora? Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem perguntou para me ajudar. Nájila. Nájila, vamos lá. Ajuda a prof. Olhando para o que a Larissa escreveu, Nájila, ó, tá ali. É de suma importância discutir sobre as formas do combate ao vandalismo e a preservação do patrimônio público, visto que isso aqui eu ensino para vocês, que é uma locução explicativa. Quando o corretor vê uma locução explicativa na sua redação, ele fica apaixonado. Atualmente, houve um aumento nos casos de depredação e pouco se fala nesse assunto. Dessa forma, faz-se necessário observar os fatores por trás dessa problemática, tais como a falta de conscientização da população, referente à importância desses símbolos, bem como as consequências de sua depredação. Nájila, ajuda a prof, ou quem conseguia identificar. Qual que é a tese da Larissa? Qual que é o problema dela? O primeiro, o grandão, problema grandão. O que vocês acham? Tá ali, ó. Falta Depois de conscientização. Hã? Falta de conscientização. Falta de conscientização. O que mais? Conscientização da população. O que mais? Tá. E qual que é o argumento 1 dela e o argumento 2? O que vocês acham? A importância e as consequências. Muito bem. Então, aqui, ó, é a importância e aqui as consequências. O corretor leu isso na sua introdução? Manda bala. Já vai para o desenvolvimento. Porque você já apresentou algo. E aí, ó, olha o que ela fez e você pode fazer isso, tá? Aqui ela começa. É indiscutível que a população conheça a importância, porque daí você entende que aqui no desenvolvimento 1, você apresenta o seu argumento 1, do símbolo, da história do Brasil, de acordo com... Aí ela vem com algo de fora para dentro do texto dela. Esse vir de fora para dentro do texto dela me causou um pouco estranhamento, e aí, de repente, pode ser por isso que ela não tirou uma pontuação 10. Porque ela trouxe algo bem superficial, ó. Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, ou seja, a própria sociedade destrói as construções que, além de... Ai, desculpa, que além de carregarem um valor histórico, melhoram a aparência das cidades do país. Né? E do país. Faltou um E ali. Só essa citação que... sabe aquele gato que grita? Faltou um, sabe? Ela poderia ter pensado em algo um pouco mais profundo, porque essa citação ela é muito, muito simples. Todo mundo cita ela em tudo quanto é lugar, né? Mas ela falou, prof, na hora eu não consegui pensar em mais nada. É que penso, dela era guarda municipal, falava de segurança, não é igual de vocês. Educação tem um monte de coisa que dá para vocês citarem. Então, o que tem é coisa que dá para vocês citarem, tá? E aí ela vem, ainda convém lembrar, de acordo com a Constituição de 1988, que é dever do Estado, em conjunto com a sociedade, preservar os símbolos públicos. E aí, as consequências da depredação. Isso aqui era o argumento 2 dela. E o que ela fez? Ela continuou falando, ó, desses símbolos. Eu consigo perceber que ela tentou fazer uma inversão ali para parecer que era uma consequência. De repente, pode ser que o corretor
Não percebeu. Aqui ela poderia, sem medo de ser feliz, ela poderia falar, preservar os símbolos dessa depredação. Ela poderia utilizar a palavra depredação aqui para ficar parecidinho com a introdução dela, tá? Vou colocar aqui, depredação. Ela poderia, não fez, mas tá tudo certo. Aí ela vem com o Código Penal, logo abaixo. Aparece ali o Código Penal em conjunto com a sociedade, beleza. Considera a deteriorização do bem público como crime contra o patrimônio público, e aí ela vai discorrendo até ela fechar todo esse parágrafo dela, né? Ela apresenta ali um logo, a população deve ser conscientizada, e aí eu já preciso dizer para vocês que esse termo, conscientizado, ele não é tido com bons olhos pelos corretores. Por quê? Consciência nós temos, nós só não utilizamos ela, nós só não praticamos ela, ok? E aí, ao final, a conclusão dela, ela apresenta. Diante dos argumentos supracitados, ou seja, o que foi citado, faça necessário medidas para que o vandalismo seja combatido e os patrimônios públicos sejam preservados. Dessa forma, o Estado, idêntico ao que vocês precisam fazer, idêntico ao que vocês precisam fazer, tá? Junto à Secretaria de Educação, de novo, ela coloca a palavrinha conscientizar os alunos sobre a importância dos símbolos públicos, bem como a informação, o dever da preservação, e aí ela fecha. O que a gente consegue perceber em meio a essa redação, que tirou 9,5, tá? Ela conseguiu, de certa forma, apresentar aquele esqueminha que eu mostrei para vocês lá em cima, que é a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. E aí, pensando agora nesse formato que foi demonstrado ali, eu queria propor, então, a vocês um desafio. Vamos ver, a partir disso que a gente falou, a partir da redação que a gente leu, vamos ver se a gente consegue desenvolver aí na sua folhinha de caderno mesmo uma introdução que tenha tema, tese e 2 argumentos. Vamos tentar ver se a gente consegue? A Diane, qual seria o tema? Deixa eu ver se ele está desconfigurado. Não. Ó, o tema é esse. Está aqui. Ó. Qual a relevância de uma política pública educacional no Brasil, como a escola de tempo integral para a aprendizagem dos alunos? Vou mostrar para vocês como que a gente minimiza um tema para que ele não fique gigante, porque se você for escrever tudo isso, fica gigante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar palavras-chave. Quais são as palavras-chave que nós temos aqui? Nós temos políticas públicas, educacionais, nós temos escola de tempo integral e nós temos aprendizagem dos alunos. Vamos dizer que isso seria minha seleção, eu selecionei as palavras-chave do meu tema. Só que ainda continua gigante. Você vai ter que pensar em partes que você vai utilizar iniciando o seu primeiro período, e aí eu já vou falar de período para você, que é uma questão lá da língua portuguesa, mas eu já vou falar. Vou falar, Nájila, aqui seria políticas públicas educacionais, escola de tempo integral e aprendizagem dos alunos. Vamos pensar que o nosso tema ficaria assim, ó. Políticas educacionais para a aprendizagem dos alunos. Adriane, mas tem a escola de tempo integral. Entenda, a escola de tempo integral é um paralelo que ele tece fazendo uma comparação.
Isso você pode fazer ao longo do seu texto, esse paralelo, mas o tema em si são políticas para a aprendizagem dos alunos. Se você conseguir comparar, assim como a escola de tempo integral, beleza. Sério? Que legal! Tá sim. Isso mesmo, é da Larissa. É a Cione. Você é de Rondonópolis também? Ela não pôde participar hoje, estou fazendo exames, tadinha. Vamos lá. Então, esse seria o tema. Vamos fazer por períodos, tá? Eu quero 3 períodos. O que é período, Diane? Inicia e para no ponto. Lembrando que a cada período você precisa de um conectivo. Então, eu quero um conectivo aqui. O que é conectivo? Elementos coesivos que ligam uma oração à outra. Isso também está lá na língua portuguesa. Já não me lembro, tá? Vou te ajudar alguns, tá? Vamos colocar aqui o desse modo. Pode ser um. Aqui pode ser o assim, ou pode ser o logo. E o primeiro você inicia falando. Vamos colocar aqui, vamos pensar que você pode colocar o é fundamental, é de fundamental importância. É de fundamental importância, ou é indiscutível. Vamos pensar dessa forma, o que a gente pode escrever, tá? É de fundamental importância que as políticas públicas para a aprendizagem dos alunos, ou você pode começar falando da escola de tempo integral, como se essa escola de tempo integral fosse a base que você começasse para depois falar. Então, a gente, no curso, a prof vai montando esqueminhas com vocês. E eu vou tentando fazer com que você memorize esses esqueminhas. Então, por exemplo, aqui, de início, eu sempre falo para você citar alguma coisa. Ou um Paulo Freire, para vocês que conhecem, Nelson Mandela, Pitágoras, e aí vai. E aí aqui... BNCC, prof, pode ser também, né? BNCC, muito bem, Aline. Uhum. Uma BNCC, uma LDB, algo que faça essa menção. As 30 políticas públicas lá, você pode também iniciar, mas eu queria que você montasse esse formato. Aqui, o é de fundamental importância, que você falasse sobre. Vamos pensar que aqui você vai falar sobre o tema. Eu ensino os alunos a citar algo, mas só para não fazer você pensar muito e, de repente, você não conseguir escrever na área, aqui você pode até falar da escola de tempo integral. A Diane, eu vi que no dela, ela fez só 2 períodos. Né? O que são 2 períodos? Vou mostrar no dela para vocês verem, ó. Ela iniciou e parou no ponto. O ponto dela parou aqui, ó. Aqui ela começou dessa forma e ela terminou. Então, aqui tem 2 períodos. Eu pedi para você fazer 3. A Diane, eu não consigo fazer 3. Posso fazer 2 períodos? Pode. Vê o que você consegue aqui, para pelo menos ficar uma introdução mais ou menos organizada aos seus olhos, assim. Aqui nesse segundo período é o momento em que aparece o tema e a tese. E aqui nesse último, o argumento 1 e o argumento 2. E como eu falei que eu vou ensinando mecanismos para os meus alunos, eles vão aprendendo a fazer cada período desse com esqueminha, por exemplo. Vamos ver. Fer, você lembra o segundo período, como que você faz? Oiê. Como que você Segundo faz? período, eu estou fazendo aqui a outra. Qual o esqueminha? De maneira análoga. De maneira análoga. Pode ser no contexto social vigente. Nota-se que... Nota-se que, nesse sentido... Muito bom. Aline, como que você faz seu terceiro período? Desse modo.
Desse modo, né? Dentre os inúmeros fatores, Vale mencionar, né? nesse sentido, vale mencionar. Isso. Entendam que, ó, se a gente olhar ali o dela, ó, olha como que ela fez o dela. Dessa forma, faz-se necessário observar os fatores. Então, cada um, ao longo das aulas, você vai criando o seu próprio, você vai montando. Eu te dou um formato, e aí depois você vai criando o seu próprio formato, para que você consiga desenvolver isso. Por mais que venha uma questão norteadora, igual aquela ali, você nunca vai me responder ela. Você sempre vai fazer um textinho corrido, tá? Por quê? Porque o corretor, ele não quer que você responda, ele quer ver uma discursiva mesmo, ele quer ver você dissertando sobre aquilo ali que você fez. Então, quem fez já o primeiro período e queira ler para compartilhar? Quem fez o primeiro período para compartilhar aí com a galera? Eu estou tentando fazer a parte da introdução, com os 3 períodos. Já te falo, tá? O primeiro período você fez, Nájila, ou não? Eu fiz. Eu coloquei... Posso ler? Pode ler, por favor. Eu coloquei assim: é de fundamental importância tratar das políticas educacionais para a aprendizagem dos alunos com um olhar de criticidade, ponderando que essas políticas têm por finalidade proporcionar uma educação de qualidade a todos. Muito bem. Aí eu queria terminar para te perguntar se ficou muito longo, porque daí eu estou sentindo que eu estou tendo que os outros períodos fazer um pouco mais curto, para conseguir fazer a distribuição que você comentou. Isso, ó. Pensa sempre assim, ó, Nájila e os demais, tá? Um parágrafo, ele não pode passar de 8 linhas. Eu sempre falo para os meus alunos que eu quero de 7 a 8. Porque se ele passa de 8, ele delonga demais. E aí, por que eu sempre coloco 7 e 8? Porque eu vou delimitando para elas que eu quero de 2 a 2 linhas e meia cada período. Assim, o seu cérebro vai automaticamente organizando a estrutura, porque acredite você, um corretor de redação, ele pode... Todo mundo que se formou em letras pode ser um corretor de redação, primeiro. A Selecom, os corretores dela, é um nível um pouco menor, porque assim, ó, e assim, não estou desprezando ninguém, não tô, de verdade, mas eu estou falando assim, ó, que eu não acho, a prof não acha justo, e eu vou explicar por que eu não acho justo. Porque assim, a pessoa terminou letras, ele não tem domínio ainda de ortografia, ele não tem domínio de progressão, ele não tem domínio de repertório, fundamentação, nada disso, ele não tem esse domínio. Ele entra como corretor de Selecom. E ele corrige sua redação. E aí, por que eu não acho justo? Porque aí eu tenho uma aluna que estudou, que falou, que argumentou, e nananã, e ele pegou um corretor que não tem criticidade. E aí ele vai colocar essa redação que a pessoa estudou, nananã, que ela falou lindo, ao lado de uma redação de uma pessoa que não se dedicou. E aí ele praticamente quase equipara essas redações. Isso eu estou falando de corretores para uma banca de guarda municipal, né, menores. Como a gente está falando em professores, pode ter uma galera ali misturada num nível hard, um nível muito maior, entendeu? Que tem essa... Só que professor de história, professor de geografia, professor de literatura, todos esses podem corrigir a sua redação. E aí, sabe qual que é o critério que eles adotam? O primeiro critério para saber se você fica acima de 7 ou abaixo de 7, a estrutura. Então, a hora que ele olha, que ele vê que você sabe o que é parágrafo e você sabe o que é período, essa daqui ela vai saber, porque senão nós vamos ter um problema, porque senão nós vamos ter que entrar, eles vão entrar com recurso e tal. E eu falo que a prof faz recurso. E eu fiz 3 recursos, e desses 3 recursos que a prof fez agora, para Lucas, 2 conseguiram subir a nota e 1 não. E quando esse 1 não sobe, eu fico muito preocupada, porque daí eu vejo que eles não têm essa criticidade, porque ali o aluno realmente, a nota dele foi insatisfatória, a nota dele não foi de acordo com o que ele fez. Mas nós estamos no Brasil. E por estar no Brasil, a gente tem que esperar tudo.
Então, ao invés da gente arriscar, né, você pensar assim, mas agora você acabou de falar para mim que tem corretor muito ruim, então não vou estudar isso. E se você pega um cara carrasco, né, que daí não cabe nem recurso, porque pensa, a gente ainda tem a possibilidade de você fazer tudo certinho e ainda cabe um recurso. Então, por isso que eu falo que a estrutura é tudo. Organizou a estrutura ali, depois, conversando com a Larissa, a gente deu muita risada, porque a gente olhou um monte de pontos em que ela se equivocou e tal, e ela falou, prof, eu li minha redação de novo, e eu não merecia 9,5. E eu falei, ela falou, a senhora jamais me daria 9,5. Eu falei, Larissa, a prof não te daria 9,5, mas você tirou o 9,5 ali, porque a gente sabe que o corretor, ele passou ali despercebido por alguns pontos. Ela escreveu muito bem, mas é que eu sempre vou ser muito carrasca. Fernanda sabe, a Aline sabe, os alunos que é do curso sabem que eu sou muito carrasca nesse sentido, de não te dar uma nota que você não atinja. A gente tem aqui uma questão de... Andressa, até brinco, eu falo que, assim, o pessoal da banca, eles pegaram você para Cristo, né, Andressa? Porque, assim, a Andressa, ela escreve muito bem mesmo. Porém, alguns que ela fez agora, ela não, sei lá, a banca fez uma sacanagem com ela ali, e a gente conseguiu ali 10 pontos para ela, mas assim, estamos lutando, vai dar certo. Alguém quer falar? Ismael, você está com a mãozinha erguida desde aquela hora, a prof não te deu a oportunidade de falar? Sim, professora. Pode falar. Na verdade, eu falei aquela hora. Está erguida ainda? Oi? A mãozinha está erguida? Tava, eu achei. Eu falei, vixe, será que eu tô... Tá bom. Beleza. Alguém fez o primeiro que queira ler? Oi, pode falar, Nájila. Eu tentei enxugar aqui um pouquinho do primeiro período. Então, agora ficou. É de fundamental importância tratar das políticas educacionais com criticidade, considerando sua finalidade em proporcionar uma educação de qualidade a todos. Show. Então, já diminuí uma linha e meia. Isso. Agora sai para o 2. Alguém fez o primeiro que queira ler para a prof? Eu fiz, prof. Eu coloquei assim, de acordo com a base nacional comum curricular, o projeto pedagógico tem como objetivo o desenvolvimento integral do estudante. Aí, no contexto social vigente, apesar do hiato temporal, percebe que é preciso investir nas competências e habilidades dos alunos. Isso. Vocês viram que a Aline, ela usa, no início da fala dela, ela usa alguns termos bonitos, vamos dizer assim. Isso aí tudo faz parte dos nossos esqueminhas. A Aline é uma aluna online minha, nas nossas aulas, e ela é fantástica, ela traz umas discussões bem bacanas. Eu falo que as nossas aulas de redação não são só de redação, são discussões acerca do que eu posso fazer, do que eu posso melhorar, e a Aline, ela contribui demais para as nossas aulas, no sentido de que, como ela está vivendo aquilo ali, ela traz muita coisa interessante ali para as nossas aulas. Muito bem, Aline. Alguém mais quer ler? Ou ler o segundo? Aqui nesse período número 2, é no sentido de você falar, vou até utilizar aqui o vermelhinho, Deixa eu... Desse modo, eu acho que eu cortei aqui. Desse modo, vou fazer aqui. Desse modo. É válido pontuar que, depois desse válido pontuar, a gente coloca o nosso tema. As políticas educacionais para a aprendizagem dos alunos ainda é uma problemática, devido a, esse devido a, que eu sempre ensino para os alunos, é a nossa tese. Ou seja, devido a quê? Né? O que seria esse devido a? E aí você mesmo, na hora da sua escrita, aí você pode pensar. O que eu coloco?
né, essas políticas para aprendizagem, ela é uma problemática ainda devido ao quê? A base educacional, devido ao quê? A negligência estatal, a falta de formação profissional. Pronto, você escreveu aquilo, você já terminou a sua tese. E aí, depois disso, você só vem para os seus argumentos. Que também tem o esqueminha que você pode utilizar nos seus argumentos, tá? Então, alguns esqueminhas que dá para utilizar. Dentre os inúmeros fatores, pode-se apresentar o A1 bem como, sumiu ali, peraí, bem como o A2. Tudo isso você também pode apresentar. Então, pensando um pouco que você traça uma estratégia para iniciar a sua redação com parte do seu tema, pronto, o corretor, ele lendo aquilo ali, ele já viu que você já conseguiu nortear, de certa forma, a sua escrita. Porque, às vezes, o que bate na gente é aquele desespero de pensar assim, e agora? O que eu vou escrever, né? E agora? Por onde que eu vou começar? E agora? O que eu tenho que, né? É nesse sentido que daí bate aquele desespero. Eu vou só subir aqui um pouquinho, só para eu mostrar... Não, tá aqui para baixo. Deixa eu só mostrar para vocês a grade de correção. Isso, Nájila, é fundamental. É de fundamental importância tratar das políticas públicas, das políticas educacionais com criticidade, considerando sua finalidade em proporcionar uma educação de qualidade a todos. Com isso, é imprescindível ponderar como as escolas de tempo integral refletem na busca pelo desenvolvimento integral do aluno. A gente repetiu integral, mas é só substituir. Assim, se faz necessário analisar de que forma essa modalidade de ensino objetiva uma aprendizagem significativa. Em algumas partes ficamos redundantes e só faltou ali, ó. Assim se faz analisar de que forma essa modalidade de ensino objetiva uma aprendizagem significativa, bem como, porque pensa, Nájila, a gente precisa de mais um argumento. Um argumento eu sei que é analisar as formas dessa modalidade de ensino, e o outro argumento, entende? Então, só faltou mais um para a gente poder defender um no desenvolvimento 1 e o outro no 2, tá? Ó, deixa eu só mostrar algo aqui para vocês antes de voltar lá. Isso, ó. Pode vir para vocês, a grade de correção de vocês, ela pode vir das duas formas, tá? Essa última forma aqui foi a forma que veio no seletivo. Na maioria dos concursos municipais, ela vem assim, ó, igual essa 2. Aqui ela veio no seletivo do ano passado. Trocando em miúdos, é a mesma coisa. Eles estão julgando a mesma coisa, eles só mudaram a pontuação. Como que ficaria? Ó, em 2021, análise da fundamentação, que estaria aqui. Vou ter que olhar aqui meu óculos, tá? Sim, meu óculos tá tenso, a velhinha aqui, peraí. Observando a fidelidade do tema proposto, olha aqui o tema onde está. E consistência na progressão temática. E olha aqui onde está a progressão temática. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse aqui, ó, esse 20 e esse 40 aqui e transformaram em 8. Foi isso. É isso. E esse de cima, eles transformaram em um só. Ou seja, eles pegaram até a partezinha do 2 aqui. E aqui eles colocaram só 2 pontos. No quê? Na ortografia, acentuação, morfossintaxe, pontuação. Isso aqui ele transformou em 2 pontos. O que antes era 20 e 20. Isso aqui é o que esse aqui foi julgado em 2021. Tá? É a mesma coisa. O que eu quero que você se atente? Às vezes você olha para essa grade de correção, você fica meio confuso, porque você não sabe, prof, mas o que é cada coisa que está aí, né? Por exemplo, ali,
Análise de ideias fundamentais da resposta. São as fundamentações teóricas. O que são fundamentações teóricas? Está aqui, ó. Nós grifamos, ó. Foi o Thomas Hobbes, O Homem ao Lobo do Homem, que ela citou. Foi o Código Penal, que ela citou. Então, tudo que você traz de fora para dentro do seu texto é essa análise fundamental, é essa relevância fundamental de argumentos. Próximo, a fidelidade ao tema proposto. Se realmente você está cumprindo fielmente com o seu tema, por isso que a gente precisa traçar. Peguei o tema, eu preciso sintetizá-lo, para que depois eu faça um recorte dele. Para que quando o corretor ele olha, ele perceba que eu estou abordando o tempo todo. Beleza? Consistência e progressão temática. Se eu estou dando essa organização temática, essa progressão temática, se o que eu estou falando está fazendo sentido para quem lê. Essa progressão temática é se tem coerência, se tem coesão no que eu estou dizendo. Existem os elementos coesivos também, só que esse aqui, ele colocou os elementos coesivos lá no 2 aqui, ó. Ele colocou bem aqui. Elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São os conectivos. Se você prestar atenção, ela utilizou muito conectivo ao longo dessa redação aqui, ó. A cada início dela aqui, ó, tem conectivos, ó. Não só nos inícios aqui, mas todos os períodos dela, ela utiliza conectivo, ó. A cada novo período, ela utiliza conectivo. Olha o logo. Olha o além disso. Que isso é uma marca registrada que a prof sempre fala para os alunos. Coloca conectivo, adiciona conectivo. Por quê? Quando você adiciona conectivo, o corretor ele consegue perceber que seu texto ele é mais fluido do que o normal. Tá? Então, todos aqui, ao longo do texto dela, ela foi colocando conectivo em tudo. Beleza. Voltando para a grade. E logo abaixo, ele fala ortografia, acentuação, isso aqui ele só te desconta 2 pontos. Mas é interessante a gente atentar para que não cometa esses equívocos. Então, ali, a ortografia, acentuação, propriedade vocabular, se você utiliza-se de um sinônimo, né? Ao invés de utilizar um termo, por exemplo, que eu acho muito feio, acaba. A gente não precisa usar o acaba dentro das nossas redações. Acaba é para acabar com a redação. Então, você pode dizer o que você vai dizer sem utilizar o acaba. E fica muito bom, fica bem organizado, fica bem descrito e o corretor consegue compreender. Então, entende que, independente da grade, essa grade de correção é a grade que os corretores utilizam. E é a grade que está lá no seu edital. Então, quando você utiliza todos esses elementos dessa grade e o corretor não te dá uma nota satisfatória, aí é onde a gente entra com recurso. Porque daí a gente consegue provar para esse corretor que ele corrigiu a sua redação de forma incorreta. A gente consegue provar para ele que você utilizou aqueles elementos que estavam ali, tanto no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3, quanto ali naquele critério de correção logo acima. Você viu que ali ele colocou análise de ideias fundamentais da resposta. Quando vem uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Pergunta que eu não respondo sim, não, talvez ou não. É pergunta que eu respondo a partir de uma discursiva, a partir de uma dissertação, que eu falo sobre aquilo. É como a gente vê em jornais, revistas que questionam pessoas sobre algo e você vê um texto gigante ali, todo argumentado, todo fundamentado. É isso que eles querem de vocês, tá? Alguém mais tem algo para ler aí na sua introdução? Alguém? Deixa eu só abrir aqui. Nájila terminou, vai ajustar. Eu sei que hoje a gente está com uma certa timidez, né, Jane? Estou chegando agora, não te conheço. Queria perguntar, quem aqui me conhece, assim? Quem já foi meu aluno ou me conhece? Levanta a mãozinha, só para eu saber quantos não vão levantar. Conhece?
Legal. Ainda tem muita gente que não conheço. Uhum. Eu não te conhecia. Que lindo, Nájila. Nájila, parece que eu te conheço. Você acredita? Você dá aula onde, Nájila? Muito legal. Você é de Barra do Bugres, legal. Aham. E não, Cione. Olha que legal. Que interessante. E é interessante a gente ouvir outras pessoas. Eu falo que, assim, às vezes a gente precisa ir tão longe para aprender algo, e às vezes aquilo que a gente precisa está tão próximo da gente, a gente nunca se deu conta. A prof começou aqui, eu nem me apresentei, eu sou pós-graduada em redação. Então, hoje, a especialidade da prof, eu sou de Tangará. Uhum. Quer dizer, eu era de Sorriso e agora eu voltei para Tangará. Era de Tangará, fui para Sorriso, fiquei 7 meses e voltei para Tangará. E eu sou especializada em redação. Então, redação de concurso, redação de... Sandra, eu tenho a impressão que eu te conheço. Redação de concurso, redação de vestibular. Então, hoje eu só dou aula de redação e produção de texto. Porque é algo que eu gosto muito, é algo que me apraz, é algo que eu falo que qualquer um de vocês deveria aprender, porque é muito bom ensinar redação, e nosso campo está escasso, não tem professor de redação, precisa de professor de redação, e dá dinheiro, entendeu? Já estou falando. Então, assim, quem é professor de língua portuguesa, começa a se especializar, porque é algo muito legal, é algo fantástico. Quando você começa a aprender que o que existe por trás da redação são técnicas. Ah, que bonitinha! Ai, Heloísa! É verdade, eu dou aula para ela, Elisete. Eu dou aula para ela. No cursinho, ali na Wizard. Uhum. Aqui em Tangará, a prof dá aula presencial na Wizard, né? E eu tenho a minha turminha online aqui, e tenho a minha turminha presencial, que é a galera do concurso público de Tangará, que também é presencial, que está aqui hoje, algumas dos meus amores, que eu falo que sem os meus alunos eu não sou nada. Ministrei aulas muito tempo na escola particular, e hoje eu estou praticamente zero na escola, assim, eu vou lá uma comigo, porque assim, ó, não é só sobre vender curso, não é só sobre... Não. Olha aí, você tem que treinar. Vamos treinar para nós trabalhar juntas. Não é só sobre redação isso aqui, gente. Isso aqui é ensinar as pessoas a serem críticas, é ensinar as pessoas a abrir a mente, é falar sobre temas que todo mundo está falando. Eu falo que a pior coisa que tem é nós diferente algum tema, a gente não saber discorrer sobre, e não é porque a gente não quer, não é porque a gente não quer